estamos aqui para mais um episódio do Encontros em Pauta. Hoje vamos discutir sobre saúde mental no tratamento dos pacientes oncológicos. A alteração emocional é um sintoma muito relevante e impacta negativamente na saúde dos nossos pacientes e no andar do tratamento dos mesmos. Convido aqui Helena, psicóloga, psicanalista da Oncologia DOR e coordenadora do grupo Conte Conosco. Helena, seja muito bem-vinda, tá? É um prazer recebê-la aqui com a gente. Obrigada, Fabiana. Quero agradecer o convite de estar aqui. É uma oportunidade de divulgar a participação da psicologia no tratamento oncológico. E eu diria que a Oncologia DOR ela é muito cuidadosa nesse aspecto, quer dizer, a gente oferece um tratamento e um acompanhamento bastante significativo ao longo de todo o tratamento. Helena, aproveitando você aqui com a gente, eu gostaria que você abordasse a depressão. Como a depressão pode afetar os pacientes com câncer? Em primeiro lugar, é importante falar uma coisa que é evidente. O diagnóstico de câncer, ele tem um impacto emocional brutal, né? Ele ainda hoje, apesar de todos os progressos médicos, ele ainda se confunde muitas vezes para os pacientes com uma sentença de morte. E junto com o medo da doença, tem o medo do tratamento. A gente sabe que o tratamento oncológico muitas vezes é um tratamento muito agressivo e às vezes a sensação de adoecimento vem pelo próprio tratamento. Então tem uma coisa de um antes e depois, quer dizer, o diagnóstico para muitos pacientes tem um efeito traumático no sentido de trazer uma carga de emoções, de medo, de insegurança, que são muito pesados. Mas uma coisa também é importante dizer que a gente vive uma época em que meio que está apagada a distinção entre tristeza e depressão. Quer dizer, você reagir depressivamente, ficar assustado, ter medo, insegurança, não tem absolutamente nada que não seja esperado numa situação de tamanho impacto e ameaça a vida. Então é importante também não sair fazendo um diagnóstico de depressão e poder acolher esse paciente na sua singularidade. E um dos trabalhos da psicologia, inclusive, é legitimar que ele esteja perturbado, que ele esteja deprimido, sem sair taxando isso de sentimentos negativos que vão comprometer o tratamento. Maravilhoso. Além dos sintomas depressivos, a questão da tristeza, que faz parte do tratamento, a gente também tem a questão da ansiedade. Os pacientes ficam muito ansiosos com o tratamento, com o diagnóstico, a família também fica. Então, como é que a gente consegue diagnosticar questões relacionadas à ansiedade e até onde é normal, ter essa ansiedade? Gente, a ansiedade, a condição humana é uma condição ansiosa, A gente nasce numa condição de desamparo e a gente passa a vida tentando lidar com as nossas fragilidades. Nesse contexto, é muito marcante uma profunda insegurança com o corpo, Quer dizer, o corpo passa a ser sentido e vivenciado como uma casa mal assombrada, E seja pela própria doença, seja pelos tratamentos, cirurgias, exames muito frequentes. Então, assim, é muito compreensível que o paciente fique ansioso. E às vezes o paciente fala assim, porque o médico falou, nossa, mas você é muito ansioso, Quer dizer, é claro que ele tem todos os motivos para estar ansioso e é muito importante que a gente ajude ele a não ficar se cobrando uma performance de super-herói, porque isso facilita talvez para a equipe que cuida, mas não necessariamente isso é o melhor paciente. Então o que acontece? São pessoas que de repente têm a sua vida interrompida e por mais que às vezes ouçam dos médicos, você vai levar a vida normal. Isso não existe, E a gente está falando de câncer, são situações muito variadas. Então, tem situações de diagnósticos com perspectivas melhores e tratamentos mais suaves. Tem situações de diagnósticos com a vida muito prejudicada, com perdas muito relevantes. Então, assim, nosso papel
é entender que tanto aspectos depressivos, não necessariamente um quadro de depressão, mas tanto desânimo, aspectos depressivos, ansiedade, são parte do tratamento, não é alguma coisa negativa que a gente vai ter que limpar para que o tratamento tenha sucesso. Helena, como e quando esse paciente deve procurar o cuidado psicológico? Ele procura esse cuidado por si próprio ou ele é encaminhado pela equipe médica? Como é que isso acontece? Como é que esse paciente chega até você? Então, essa questão é muito relevante, muito importante. Porque o que acontece? Se a gente fizer uma pesquisa na população como um todo, né? A maior parte da população nunca bateu num profissional psi, porque tem toda uma resistência, uma série de tabus nesse sentido. Então, assim, é muito bom e a gente tem experiências muito positivas de fazer muita diferença ao longo do tratamento dos pacientes que vêm à psicologia. Mas isso não pode ser uma imposição, uma exigência, uma cobrança, porque não funciona e não é legítimo. Já tem muita coisa que os nossos pacientes não podem escolher, né? Então esse paciente vai chegar no tempo dele. Muito frequentemente chega encaminhado pelo médico, pela enfermagem, às vezes a família faz uma pressão para que ele chegue, às vezes outros pacientes ou amigos fazem essa sugestão. E assim, se ele chegar, bem, às vezes chega quando acaba o tratamento e a gente tem que respeitar esse tempo. Não funciona como uma coisa imposta ou cobrada ou normatizada, tipo, você se não cuidar da cabeça, tá perdido. Não é assim que a coisa funciona, e cuidar da cabeça também tem muitos caminhos, não necessariamente através do atendimento da psicologia. Maravilhoso. Helena, a gente quer agradecer, achei fundamental você trazer a questão de super-herói, né? A gente, na nossa sociedade, na verdade, a gente se cobra muito, né? Que a gente consiga resistir a tudo, que a gente não sofra, que a gente não sinta. Então, trazer esse olhar, ninguém é super-herói, que a gente consiga pedir socorro quando necessário, que a gente encontre uma equipe que acolha a gente, que a nossa família também nos ampare, que a nossa família também saiba buscar ajuda, né? Então, sempre lembrar essa importância da equipe multidisciplinar e agradecer você de estar aqui com a gente. Muito obrigada a vocês também.